Olá, seja bem-vindo à nossa aula sobre a Revolução Industrial. Hoje vamos falar um pouco sobre os processos que desencadearam variados acontecimentos na Europa moderna, com o incremento do processo das máquinas e depois a industrialização. E você, já se imaginou indo ao trabalho, à escola ou à casa de algum amigo sem algum meio de transporte, seja ele carro, moto ou ônibus? Imagine, por exemplo, fazer sapatos, roupas e outros utensílios somente com o auxílio da natureza e de suas próprias mãos? Consegue imaginar? Antes de adentrarmos mais a fundo nessa grande história, vocês precisam saber que revolução é tudo aquilo que se refere a mudanças nas estruturas sociais, políticas e econômicas em um contexto de uma determinada época. Neste caso, hoje falaremos sobre a Revolução Industrial, que teve início entre os anos de 1760 e 1780 no século XVIII e ficou reconhecida como a maior revolução da história no mundo. Esse importante processo é caracterizado pela alteração ou substituição do trabalho braçal pela mecanização, ou seja, foi uma mudança tecnológica que ocorreu nos modos de produção da sociedade europeia. Mais especificamente, temos a Inglaterra como local onde tudo isso começou, entre os anos de 1760 e 1780. Os principais motivos que permitiram que a Inglaterra desse a grande largada nessa corrida de mudanças sociais diz respeito a fatores como a acumulação de capitais primitivos e outros fatores que falaremos adiante. Mas aí vocês se perguntam, onde eles conseguiram dinheiro para fazer isso? A Inglaterra tinha colônias espalhadas por todo o planeta, onde era possível explorar suas riquezas e lucrar em cima disso. Além desse fator, o comércio marítimo inglês era amplo, o que permitiu que eles conseguissem dinheiro fácil. Sabe o que mais proporcionou tal acumulação de capital? A presença dos piratas, ou corsários, como são chamados oficialmente, que inclusive eram apoiados pela coroa inglesa nos saques de embarcações diversas, principalmente de seus rivais, como a França e a Espanha. Outro fator que proporcionou o pioneirismo inglês foi a presença de matéria-prima, principalmente de carvão mineral, e também a presença de grande mão de obra advinda das políticas de cercamentos, onde temos a expulsão de camponeses das chamadas terras comunais e a ascensão de uma classe burguesa que irá tomar conta desses cercamentos com o intuito ou objetivo de repassar a matéria-prima para as iniciantes indústrias têxteis. Como a principal matéria-prima encontrada na Inglaterra era o algodão e a lã, logo a máquina de fiar foi a nova tecnologia daquele momento. Isso ficou conhecido como maquinofatura. Até aqui, temos a ideia da obtenção do lucro e a centralização do processo produtivo nas mãos de poucos, sejam eles burgueses, patrões, nobres ou qualquer outra coisa. Todos esses processos desencadearam um grande inchaço urbano e as cidades começaram a ficar cada vez maiores e, ao mesmo tempo, desorganizadas, o que desencadeou outros problemas, como veremos a seguir. O primeiro ponto de transformação trazido pela Revolução Industrial, com reflexo no meio ambiente, foi a relação entre o homem e a natureza. O primeiro ponto de transformação trazido pela Revolução Industrial, com reflexos no meio ambiente, foi a relação entre o homem e a natureza. Após a industrialização, o problema da poluição, que antes era restringida a alguns locais, passou a se tornar global. Animais que antes moravam nas matas ficaram sem lugar para viver. Pequenos vilarejos foram removidos e deram lugar a indústrias. O progresso trazido pelas máquinas fez emergir um novo conceito de progresso, no qual a aceleração é valorizada, bem como a capacitação humana de se sobrepor aos ambientes naturais. A degradação ambiental proveniente do consumo de recursos naturais e na geração de resíduos e rejeitos industriais foi crescente e desenfreada durante o século XIX e XX, com consequências evidentes no século XX, características pela poluição atmosférica, contaminação da água e do solo e pela retirada de florestas. A Revolução Industrial levou à urbanização, que, por sua vez, também provocou problemas relacionados à geração de resíduos sólidos.
A ocupação desordenada do solo com desmatamento e hipermeabilização, a contaminação dos cursos fluviais com esgoto e resíduos sólidos, ao aparecimento de ilhas de calor. Como a Inglaterra foi pioneira na Revolução Industrial, a matéria-prima utilizada pelas fábricas era o carvão mineral como principal fonte de energia para movimentar as máquinas, pois este país possui grandes reservas deste em seu subsolo. O primeiro barco a vapor surgiu em 1807. Na Inglaterra, em 1825, o engenheiro George Stephenson construiu a primeira estrada de ferro. O barco a vapor e as estradas de ferro diminuíram o tempo das viagens. O tempo das viagens diminuiu. O custo dos transportes baixou e aumentou ainda mais o volume das trocas, isto é, o mercado. Com o aumento das trocas e, consequentemente, necessidade de produzir mais, tornaram-se cada vez maiores os avanços da industrialização. Contudo, a queima deste combustível fóssil emite grandes quantidades de gases tóxicos, intensificando o efeito estufa e causando chuva ácida. Um episódio importante sobre o mau uso de combustíveis fósseis é o episódio ocorrido em 1952 em Londres, conhecido como o Grande Nevoeiro. Neste período, a queima de carvão nas casas e pela indústria era muito comum. Aliada ao aumento na produção de carros, a questão foi mais que esta queima descontrolada de combustíveis levou a uma catástrofe que resultou em mais de 10 mil mortes direta e indiretamente. Na noite de 5 de dezembro de 1952, a alta queima de combustíveis, em especial o carvão, aliado a condições climáticas que levaram à inversão térmica, fez com que a fumaça oriunda das queimas ficasse retida na camada do ar mais próxima da superfície do solo. A situação se manteve por 5 dias, piorando a cada dia, pois a queima de carvão não parava e a fumaça proveniente desta queima não era dissipada. A visibilidade caiu ao ponto de não conseguir se enxergar 30 centímetros à frente do corpo. O dióxido de enxofre e outros poluentes, ao se misturarem com a água, formam ácido sulfúrico e clorídrico, que queimam os olhos e os pulmões das pessoas. A fumaça foi tão densa que os carros não conseguiam andar, impedindo com isso viaturas policiais e ambulâncias de tratamento. O governo, que ignorou protestos ambientais em 1920 e apoiando a indústria, demorou a assumir qualquer responsabilidade, lançando no final uma lista com 4 mil mortes. Esta lista considerava, entretanto, as pessoas que morreram após a dissipação da fumaça, mas em consequência da mesma. Esse acontecido é promovido e divulgado na cultura pop por meio de filmes e também é citado na série The Crown da Netflix. Como consequência de toda essa queima e poluição, temos emissões de gases poluentes, entre eles os gases do efeito estufa, que são os gases liberados na queima que ainda contribuem para a ocorrência de chuvas ácidas. Os gases gerados pela queima do carvão são um forte agravante de problemas de saúde, em especial para pessoas que sofrem de doenças respiratórias. O trabalho de extração nas minas gera risco à saúde e acidentes aos trabalhadores, que também contribuem para a poluição da água e do solo, além de gerar degradação ambiental. Podem ser descritas como resultado de um processo de crescimento descontrolado capaz de eventualmente destruir a biosfera, e também causam a destruição da camada de ozônio, a acidificação do solo e de águas superficiais, dissipação de substâncias tóxicas no ambiente, acúmulo de substâncias não biodegradáveis no ambiente, acúmulo de lixo radioativo, diminuição da área de florestas tropicais e da biodiversidade. A Revolução Industrial teve um grande impacto na vida e cotidiano das pessoas, além de mudar as condições de trabalho. Antes, o trabalho era feito pelos artesãos que dominavam as técnicas de produção. Agora passa o domínio a ser das máquinas com o sistema fabril. As máquinas passam a dominar todas as etapas do processo. Com isso, a necessidade crescente de uma mão de obra, entre elas as crianças e as mulheres. As crianças e mulheres exerciam o mesmo trabalho que os homens, só que com salários menores e uma jornada de até 14 horas.
era uma fonte limitada de trabalho, com isso o aumento crescente em acidentes de trabalho, pela falta de experiência com as máquinas e proteção adequada. As condições de vida não só se agravaram por força da introdução da mão de obra feminina e infantil, como também a carga horária aumentou. Os locais de trabalho revelaram-se deficientes, verificando-se inúmeros danos à saúde por força da fadiga física, na altura designada por fadiga industrial. Muitas vezes, os mestres e vigilantes encarregados se asseguravam que o trabalhador não se distraísse na produção, aplicava-lhe multas e fazendo uso do chicote quando preciso. Com isso, os trabalhadores deixaram de controlar os meios de produção e, por via de tal fato, os riscos profissionais. A sinistralidade laboral agravou e surgiu novas doenças. Assim, a Revolução Industrial revolucionou em tudo as relações e as condições de trabalho e a saúde dos trabalhadores. Por fim, podemos observar que a Revolução Industrial mudou todas as estruturas da sociedade europeia, se expandindo para outros países e depois aos outros continentes. Por fim, podemos observar que a Revolução Industrial mudou todas as estruturas da sociedade europeia, se expandindo por outros países e depois a outros continentes. Além disso, vale ressaltar que existem outros conceitos voltados para a Revolução Industrial, tendo ideia como segunda, terceira e até mesmo uma quarta Revolução Industrial. Mas isso é assunto para uma outra aula. E chega ao fim a nossa primeira aula. Espero que tenham gostado. Até breve!